do que eu aprendi nessa família, você está quebrando um processo hereditário espiritual. Por exemplo, eu e meu irmão aqui votamos por um, beleza? Então ele nasceu de Cláudio José, eu nasci de Severino e Nazaré, ok? Votamos por um. A ideia de vir para o AE é sempre a melhor opção, porque é o AE que está o experimento. A evolução, né? O Orum tem, tipo, o Orum tem tudo lá, a fruta fala, o carro fala, tudo, é tudo diferente, é um mundo diferente, mas é um reflexo do nosso. Ou seja, o que acontece no Orum reflete no AE, o que acontece no AE reflete no Orum. Então, vamos lá. Aí, chegou o Dudu dele, ó, vai voltar, negão. Vai ser o Dudu, vamos passar ali vamos falar ali com o Lenine, vamos falar com o Orúmina, vamos falar com o Adjalá, vamos pegar a teoria, vamos sacar a teoria, beleza, vamos nessa, vamos. Aí ele vai. Aí eu olho para ele e falo, pô, aí te conto, Jorge, a gente vou voltar. Aí eu, pô, legal, mas eu queria voltar também, cara. Eu quero voltar, não quero ficar também aqui nessa merda. Né? Eu quero voltar para aí. E naquele momento que ele está voltando, quando o esperma está tocando o útero dos pais dele para fazer a concepção do Eledar, né, do Emi, o Emi chegar até o nascimento, o que acontece? Cara, literalmente eu vou na frente dele. Eu pego o ori dele e vem, dou uma porrada e vem na frente. E ele pegou um bobão lá, esperando. E aí? Que mano você leva? E aí? Né? Na verdade, é para ser eu que faço a sacanagem. E aí é chamado Ipu, que é o Ajogum da morte. E lembrando que a morte. Ipu não é a morte. Ipu é a morte violenta. Ipu é a morte indignificada. Morreu atropelado, morreu assassinado, caiu do prédio, sabe? Teve uma doença grave, pesada, tal. Cara, isso tudo é Ipu. É Ipu com Aron, Ipu com Ejó, né? Ipu com o Ajogum do acidente, Ipu com fulano. É sempre tudo para levar até Ipu, porque Ipu é a morte ruim. Cara, você tem que caçar o George até antes de ser adulto. E Ipu não falha. Quando o jogo aparece que é Bicu, se aparece, a mãe avisada, prepara para perder a criança. E vai perder. Não existe, dentro da minha visão, da minha cultura, e a Bicu, igual o virgem de 40 anos, então, não tem a Bicu com 15, 20, 25 anos de vida. Não tem. Se chegar até os 15 é milagre. Mas vai morrer. Criança que morre acidentada, assassinada, criança que morre de forma trágica, tudo é Bicu. E o que significa o doble? Aqui foi a pergunta de Xavier Júnior. Ebé remete à sociedade ou ao doble? Ao duplo? É. Ao duplo? Cara, de Ebé eu não sou grande conhecedor, mas Ebé fala de sociedade. Existe um conceito que existe o seu, o você aqui e você no Orum. E esse conceito também existe como se fosse o seu eu lá no Orum, que representa você lá. Eu não tenho essa propriedade desse conhecimento, porque realmente Ebé Orum é uma área que hoje, para mim, não me interessa tanto, porque ela não me informa muito como eu vou viver na sociedade para mim. E é uma coisa tribal, numa parte só da África. Não, tem gente que acredita, gente que não acredita e por aí vai, tá? O Boni. Oi? O Boni. O Boni. Tem o Boni, tem o Boninho. Você é até Big Brother. Então, o Boni, na minha concepção e entendimento, é um cargo político na Nigéria, onde o indivíduo ele fiscaliza a sociedade a qual ele pertence, e é uma classe fechada, secreta, uma maçonaria africana legal lá. Isso é meio surreal, né? Aí aqui, eu tô vendo um monte de gente Obone. Mano, o Brasil pagou, você leva. Pagou, você leva. Porque se você for ver, o orunista, ele era... O orunista, na verdade, se você for entender, o cara quando se jura oro, ele se torna um fiscal da cultura, dos segredos da religião. Mas o Obone, ele não é fiscal da religião, ele é fiscal da sociedade. É o cara que é tipo um político, um cara que tá ali, é um cargo mais político, tá? Não é religioso, não. Pois é. Não deveria ser, pelo menos. E aqui eu tô vendo gente com telinha de melita na cabeça achando que porque e outras coisas mais. Bom, vamos para outra pergunta também. Curiosidade, gente, não é nenhuma espécie de ataque à cultura nigeriana, não. Não, tá? Jamais. Não é. Curiosidade ainda porque são várias cidades e estados e cada uma tem um clima diferente, uma ótica diferente. Até o culto de orixá. Família Akambi, de qual lugar que tu falou mesmo que é? Oxobô. A questão Ianifá, Ialaô e Aonifá.
Como se dá isso? São sacerdotisas de fato? Existe isso de fato dentro do culto da família Cambi? É da forma, pelo menos, que se professa aqui no Brasil? É só por uma questão de entendimento dessa perspectiva, da ótica de Oxobu, da família Cambi. Então, lá eu não vi nenhuma pessoa como uma Yalaô, por exemplo. Mas Yanifá via um monte, entendeu? Então, eles dignificam muito a mulher dentro do culto em si. A mulher tem livre acesso, tá? Você tem várias métricas que falam que mulher não vê, se não me engano, no cadastro, agora não me lembro bem. Ibadu. Yaodu. Eu não cheguei nesse estágio de conhecimento, até porque, como disse, estava lá e não é o processo que eu estava de frente. Mas não vi nenhum intermédio ou um tipo de interposição ou proibição para isso, tá? Agora, existem famílias que têm, sim, e muitas. Volto a repetir. Uma família que ela é comercial, que ela vende o culto para estrangeiro, né, que é um culto formatado, um culto de prateleira, ela vai fazer o que você quiser pagando. Não, eu estou perguntando isso para entender como se dá lá. Eu tenho uma senhora, uma princesa do Benin, que fala muito sobre o papel que a Yanifá ocupava e o que se vende para o Ocidente. Diz que a perspectiva está distorcida. Eu gostaria muito, porque eu sei que tem em África, tá? E assim, o Sagrado Podcast, a gente não tá para fazer imposição de nada, gente. Pelo contrário. Aqui a gente entende, obedir, o saber ele é repartido. Então a gente vai trazer em determinado momento, um momento oportuno, uma Yanifá para estar conosco e nos conceder uma entrevista, obviamente dentro do mais profundo respeito. Tá? Eu queria saber qual é o papel que ela tem. É um papel que ela realmente exerce um sacerdócio? Exerce, joga Pelé e tudo. Amarradaço. Sem problema nenhum. Bacana, cara. Sem problema nenhum. O que as pessoas não sabem, por exemplo, a nossa PTB Iafá, uma mulher que suspende Ifá de Babalaú, em determinados momentos ela pode sim tomar o opelê, tá? Isso está dentro da nossa cultura também. Bom, apesar de ter uma iniciação completamente diferente, porque dentro das culturas, o Fumeji, Oragum e Iretantelu, no Veibaodo e entre outros 500. Lembrando que a gente tem na Nigéria uma história como eu tinha falado, da mãe do oitavo Alafim de Oió, que ela foi iniciada, né? Tu estava falando de orixás de outra vez, exatamente. A gente tem um Oragum também falando de Ibim, que seria um ser que eu acredito ser andrógeno, porque representa o próprio Ibim descendo do céu, tinha uma origem feminina, da mesma forma que a gente tem também um ser feminino dentro do Odifá chamado Otura. Putz, rapaz. Obetuanilara. Obetuanilara, que foi mãe de Amor, sem amor, enfim, transmitiu Ifá e ele foi sacrificado, e tem uma espécie de restrição a qual nossa tradição acaba se baseando, está dentro do Odifá, chamado Obetuanilara, mas isso aí é questão muito de localidade de expolidade, não tem jeito. Ainda porque de lei fé para fora, diáspora. Bom, do Xefá a gente já falou, né? Fale um pouquinho, George, dos projetos sociais do Orixá Ilê. Como está se irradiando, como se dissemina o Orixá Ilê para o Brasil e para todo mundo? Então, o Orixá Ilê nasce nessa proposta de passagem de conhecimento livre. A gente acredita na equidade do saber, né? É o cerne. Acho que devotos conscientes são devotos fortes, terão babalaôs e babalorixás fortes também. Mas projetos sociais vocês têm? Eu tenho certeza que essa galera toda que está assistindo aí está esperando você fazer um workshop ou coisa do tipo. Isso vai te dar trabalho, rapaz. A gente faz campanhas de agasalho, campanha, por exemplo, de cestas básicas. Outra coisa muito importante, nós não acreditamos na caridade. Eita, rapaz. Não é caridade. Na verdade, é a forma de te ajudar mesmo, pessoas que merecem. Então, se um pai de família está desempregado, a gente sabe que ele é um cara que é trabalhador e precisa, a gente vai lutar por esse indivíduo. Se seu filho que é drogado e coitado quer comer, ele vai trabalhar e procure o serviço e vai à frente. Nós obedecemos ao verbo de Ifá de não ajudarmos pessoas que procuram seus problemas. Nós ajudamos pessoas que estão enfrentando problemas, são coisas diferentes. E é sobre isso. A gente faz realmente, busca o pai Wallace, o Niarô, tem um site de emprego que ele passa para a gente oferta emprego, a gente faz trabalho realmente, como falei aqui, de compra de gás, quem precisa, remédio, isso independente. A gente busca pessoas que estejam precisando, pessoas honestas, nós pesquisamos a vida,
não é feito para qualquer um. Olha, eu acho muito número, bacana esse o número trabalho tá de na vocês. tela, tá? Eu O acho número muito tá na bacana tela. esse trabalho de vocês do Orixás Ilê, ao qual eu faço parte desse grupo. Tem diversas celebridades do candomblé, de Ifá. Queria mandar um abraço pro meu amigo Irã, que me Irã. apresentou o George, Irã, que me né? apresentou os Dinda, Orixás beijo, Ilês. Irã vai estar falando de Omolocô conosco aqui. Vamos ver se a gente chama aí a Jaqueline também, que parece E a que deixou Jaqueline, mensagem. ó, Jaqueline. Para falar manda também aí, de então, Omolocô Manela. e de um livro que a Jaqueline Jaqueline manda- estava falando hoje aí. Ó, Vamos ver se a gente Jaqueline traz ela é também. personalidade. Semana que vem, quem está aqui conosco é Babá Simone Trigueiro e posteriormente, na próxima semana, está aqui o nosso amigo Marcelo e falou aí. Tem muita gente boa para chegar aqui, hein? Bom, continuando aqui o scriptzinho de pergunta, cara. O Orixás Ilês já está em quantos estados no Brasil, Wallace? Cara, hoje deve estar. Porra, cara. deve E quantas tá- pessoas são, né? Então, o Orixás Ilê atende hoje, ele fala diretamente para 15.600 pessoas, mais ou menos, juntando Facebook, Instagram e os grupos do Zap. Eu quero lembrar também que o Orixás Ilê, ele não é o George Wallace, tá? Ele não é o Babá e Fashegum, não é. Pelo contrário. Eu sou um participante homérico igual a todo mundo. A diferença é que eu gosto de falar sobre esses assuntos. E estou com pessoas que também fazem isso muito bem. Então, eu queria agradecer aqui também, deixar de agradecer o Babá Brito, né, o Leonardo Brito, a Vamos ver se o Ângela. Brito vem, que a gente está precisando trazer um nigeriano aqui, cara. O Brito é Facoragã top. não consegui trazer ainda. Brito é Babalô. top. Brito é Traga o top, Brito ó, aqui. vai surpreender. Brito, é top. Burubóia, grande abraço, meu amigo. Brito Já é top. está convidado a comparecer aqui. Tem um outro amigo também, que é babalô nigeriano. Como é que é o nome dele, Márcio? Patrick Adelon. Patrick e o Babadário também, Facuradê. Babadário tá mais escorregadinho que sabão. Opa, eu já E é sei. legal, e é legal para entender que o Sagrado Podcast não tem lado. Aqui é uma entrevista, cada um expõe o que pensa, indiferente do que a gente concorde ou E discorde. será respeitado pelo que Será fala. respeitado. Isso se aí. chama-se gente inteligente falando com pessoas inteligentes. Só Ainda porque o inteligente saber tá repartido o saber. Se a gente Exatamente. fica nessa de botar a tapeira aqui no olho, ninguém aprende nada, Wallace. Então, a liberdade do pensamento sempre tem que vencer. Isso aí. Né? Se você for babalão um dia, meu irmão, eu vou entregar o que é de direito do indivíduo e vou ensinar ele a vencer sozinho. Isso aí. Vou estar com a minha porta aberta quando ele tiver dúvida e precisar. Simples assim, como eu faço no projeto Orixás Ilê, ou seja, não vai mudar nada. O que vai mudar é o quê? Mais conhecimento de culto, litúrgico, né? Alguma coisa ou outra, mas na prática, o Orixás Ilê hoje ele é moldado em, por exemplo, o Grupo Autoajuda, que é liderado pelo Brito, que fala sobre terapias psicológicas, cara. Psicoterapia, tá lá fazendo, a gente fala sobre o Molocô, a gente fala sobre Umbanda, a gente fala sobre tudo. Tudo em prol de quê? De botar as pessoas pensantes, inteligentes, para não serem manipuladas. E não importa onde quer que seja. Jorge Wallace Oturaçá, meu amigo, pesquisador. Vamos para a pergunta da noite. Não é se você tem um dinheiro para me prestar, fica I tranquilo. like it. That's Fica the way. tranquilo. Pretendes um dia dar o próximo passo para dentro do Ibo do Ifá? Eu estou ansioso para ver você como babalaô para o mundo ainda, porque tu já contribui bastante e ver qual é o barulho que isso vai fazer. E se vai fazer, se será pelo nosso afro-cubano, se será pelo nigeriano, ou isso não importa. Fala com a gente. Então, eu estava falando sobre a Odi Ossá, né? A Odi Ossá é um selo que eu vou criar muito em breve sobre isso. E para quem não sabe, eu não vou dar dica não. Pesquisa que vale muito a pena. Vale muito. Está dentro do Oturaçá, vou te passar. Passo para você, muito bom. É uma passagem, tipo assim, elucidadora. Eu não vou dar passo nenhum. Quem vai me dar esse passo é a própria aluna, como ele me deu. Eu estudo, até eu chegar a Ifá, eu estudei praticamente de 8 a 9 anos a cultura e a epistemologia dos cultos, né? Tanto o Brasil como a África. Eu sou iniciado há 2 anos somente em Ifá. Por quê? Porque a iniciação, para mim, ela é a contemplação de um estudo e de um processo que você faz anos de aprendizado. Eu não acredito que nunca vou me tornar um babalaô, não pela iniciação, não, é pelo conceito ao qual ele pertence. Como eu brinquei aqui, para mim, não existe um babalaô no Brasil em qualquer rama. Eu acredito no sacerdócio na posição de cada um, mas todos nós somos grandes alfacãs em estado de evolução e, de alguma forma, ajudando outros que estão ali naquele processo. Então, hoje, eu estou muito mais preocupado em levar essas mensagens,
fundamentalizar tudo isso em um livro, em alguma coisa que vá para frente, e esse processo de sacerdócio, ele vai vir naturalmente no momento certo e na hora que tiver que ser. Simples assim. Até porque ninguém entra em Ifá para ser babalaô, você entra em Ifá para melhorar. E eu ainda estou nessa busca de muita melhora. Vai para a África, para Cambi, ficarás no Brasil? Cara, eu vou te falar um negócio para você, se eu for para a África, para a Nigéria, eu vou para abraçar o cara e dar meu gratidão por tudo que ele me fez de verdade. E que faz, que você nunca perdeu o contato, ele continua te nutrindo. Mas ir para a África me mensaria estar na África muitas vezes na vida. Ir para a África não é barato e eu não quero ter um sacerdócio para as pessoas custearem isso baseado em elementos religiosos. Então eu prefiro ficar no meu país, onde eu estou muito bem assistido, o Orixá está aqui me assistindo, vivenciando isso, e está tudo bem, uma boa. Com relação ao que eu vivo afro-cubano, tá, galera? Só para ficar bem claro. Com relação ao que você falou com questão ao posto e título de babalaô, existe uma passagem